Começando mais um episódio do podcast Questão de Saúde. E você já sabe, podcast Questão de Saúde tenta promover uma conversa leve e um debate saudável sobre questões relacionadas à obesidade e qualidade de vida. E hoje, com duas convidadas super especial, Carolina Luz, nutricionista que já esteve em vários outros episódios aqui com a gente. Cadeira cativa. Se apresenta, Carol. Sou cadeira cativa, né, Fernanda? Sim, vários já. Prazer, pessoal. Meu nome é Carolina Luz, eu sou nutricionista, né, graduada pela Universidade de Fortaleza, pós-graduada em Psicologia e Psicopatologia da Nutrição e pós-graduanda em Nutrição Esportiva. E vai ser um prazer contribuir mais uma vez aqui para esse episódio, que certeza vai ficar muito bom. Com certeza. E estaremos também, junto com a gente, a psicóloga Eligiane Aragão. Eligiane, Eli, né? Prefere que chame por Eli, né? Se apresente também para os nossos ouvintes. Oi, gente, tudo bem? Prazer. Meu nome é Eligiane Aragão. Podem me chamar de Eli aqui, tá? Para ser uma conversa de fato bem leve, bem descontraída. Também sou formada pela Universidade de Fortaleza. Eu atuo também desenvolvendo vários trabalhos com famílias, orientando principalmente também sobre essa relação do desenvolvimento saudável, né, da mente com essa questão alimentar. E a gente vai conversar muito sobre isso hoje, né, Fernanda? Com certeza. Um tema importantíssimo, né? A gente, muitos dos nossos pacientes, né, no geral, a população em geral tem alguma desordem, tem alguma alteração que leva a compulsão alimentar, né? Que leva mudanças alimentares que vai ter consequência para a saúde, tanto física como mental, do paciente, né? Às vezes até de forma subconsciente, Isso. assim, né? Que nem sabe ali, mas querendo ou não aparentar algum comportamento, alguma coisa que acaba interferindo de alguma forma. E nesse episódio a gente vai falar justamente sobre isso, né? Da relação entre o alimento com desordem da mente. Já começando, Eli, como a gente pode explicar essa relação entre a comida e a saúde mental? Ótimo. Então, se a gente vai começar pelo começo, a gente vai falar de infância, certo? Porque a gente aprende a se alimentar na infância. Então, se você observa que tem um adulto na clínica, é muito interessante, e acho que por isso que a equipe multidisciplinar ela é tão importante nesse momento. Porque toda uma questão de investigação começa pela infância. A gente vai entender como é que foi a relação desse adulto com essa introdução alimentar, como é que ele foi não só introduzido a esse alimento, mas a partir do momento em que ele começou a ter razão sobre aquele alimento, como ele começou a se relacionar com isso, né? E aí a gente vê, por exemplo, como é que funciona na fase inicial, né? A gente pode começar falando sobre as 3 potências do indivíduo. Posso começar mesmo? Sim, com certeza. Falar, né? É isso. Vamos lá. Então vamos lá. Então prestem bem atenção nisso aqui que é importante. Então o indivíduo ele tem 3 potências humanas. São elas a inteligência, né, que são onde ficam os conceitos universais. Essa é uma das potências humanas. Nós temos também a vontade, que é um tipo de consciência, que ela é responsável pelo desejar, pelo querer e pelo agir. E a gente vai já entender por que tem pacientes que olham para vocês e dizem: eu queria ter uma vida mais saudável, mas eu não consigo. Né? Então, eu desejo ter uma vida mais saudável, mas eu não consigo. Né? Então, essa ação está fragilizada, porque a gente vai já entender. Né? E nós temos a terceira potência, que são os sentidos, os afetos. E aí, geralmente, a péssima relação desse alimento, a péssima relação desse indivíduo com o alimento está explicado nos sentidos, né? A gente começa a perceber, por exemplo, muitos pais, muitas mães que começam a oferecer um alimento para uma criança como se ela fosse um tipo de premiação, né? A gente vê assim, fulano de tal, né? Pedrinho, vamos chamar aqui o Pedrinho, né? Pedrinho, se você se comportar durante a semana, no final de semana eu vou te levar para tomar um sorvete. Pedrinho, se você comer essa comida toda que está no prato, você vai ganhar um brigadeiro. Então, se você tirar uma nota boa, você vai fazer tal coisa. Pedrinho, se você parar de chorar, eu te dou um pirulito. Vocês entendem que a função alimentar começa a entrar
no imaginário dessa criança totalmente desorganizada. Uhum. Vocês conseguem entender Com isso? certeza. Sim. E aí a gente vai explicar, dentro dessas 3 potências, como isso pode ser e deve ser, na verdade, de uma forma organizada, né? Por exemplo, a inteligência e os conceitos universais, a gente chama essa potência como se ela fosse a razão. Ela vai se formar em uma criança a partir dos 7 anos, ou seja, não adianta de nada tu chegar para uma criança de 4, 5 anos e tu dizer assim, meu amor, você precisa comer porque tem tanta gente passando fome. Essa criança não tem ainda a razão bem formada para que ela possa ter uma boa relação com esse alimento. É uma cobrança ali desnecessária para aquele momento, né? Exatamente, desnecessária e assim, não vai adiantar de nada. E aí essa inteligência, ela é responsável por formar esses conceitos universais. É dentro da inteligência que ela vai ter uma boa formação desse alimento. Qual é a função do alimento? Qual é a função de comer bem brócolis, de comer bem beterraba, de comer bem uma boa proteína? Qual é a função? Né? Isso não é bem trazido para as crianças. E aí a gente vê essa inteligência agindo ali de forma muito superficial e a gente vai formando essa vontade. Ou seja, a gente precisa se alimentar bem porque é uma questão de saúde. Né? A gente precisa se alimentar bem. Não é porque a gente vai ganhar um brigadeiro que a gente tem que se alimentar bem. Sim. Entende? E quando você percebe que tem um adulto que não consegue se relacionar bem com o alimento, você vê que essa vontade, que é o desejar, o querer e o agir, estão completamente desequilibrados, estão desordenados. E aí, tudo isso é formado a partir dos sentidos. Tudo que vai para a inteligência entra a partir dos sentidos. Observa bem. Se nós temos uma criança que acabou de provar um brigadeiro, por volta ali os pais deveriam apresentar o açúcar para a criança por volta dos 2 anos. Sim. Que não é sempre isso que acontece. Deveriam, né? Deveriam começar Vale a aí apresentar. a ressaltar essa observação. Deveriam. Deveriam. Porque os pais hoje apresentam, por exemplo, né, eu estava até vendo esses dias na internet uma nutricionista dizendo alimentos que as crianças comem e que não são alimentos saudáveis. E assim, tão óbvio que eu observei assim, eu disse, gente, precisava uma nutricionista falar isso? Precisa. Precisa. Crianças com 10 meses que estão segurando uma bolacha maisena. Sim, é muito comum. Não é comum, Carol? Super comum. Sim. Né? Quantas pacientes não te procuram? E assim, eu fui apresentada ao açúcar muito cedo. Eu fui apresentada há pouco tempo, né? A minha mãe insistiu com relação à introdução de legumes, enfim, né? Eu trabalhei durante muito tempo no IPRED e as mães chegavam com essa questão, assim, né? Olha, meu filho não come. Meu filho só come xilito, meu filho só come biscoito, meu filho não come... Tá. Certo? Em que momento teu filho levanta da cama dele, vai ao mercado, teu filho tem 1 ano, compra xilito, compra o xilito e compra consome, biscoito, compra iogurte. Que momento isso acontece? Alguém oferece isso para ele, né? Sim. Então, a nossa relação com o alimento já é perpassado pelos nossos familiares. Pais, né? Sim. Entende? Então, assim, todas as vezes que um paciente entra no consultório, a gente precisa entender como é a tua relação com o alimento, através dos teus pais, como isso iniciou. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Né? Então, se você tem uma relação desorganizada com o alimento, você precisa refletir sobre isso também. Não a fim de você encontrar um culpado, tá? Mas para que você tome consciência disso e comece a querer novos hábitos, tá? E aí, só voltando aqui para a questão dos sentidos. Os nossos sentidos vão guiar o que a gente chama de... aquilo que vai entrar na inteligência. Então, vamos lá. Fernando, se você acorda 5 horas da manhã todos os dias. Você acorda 5 horas da manhã. Todos os dias você acorda com uma bela disposição, né, Fernando? Você acorda assim, que belo dia. Você acorda assim, o seu cobertor tá ali, a sua esposa tá ali, o seu bebê tá dormindo, você acorda, aquele geladinho, você acorda. Nossa, esse é um dia para vencer inúmeros desafios, eu quero levantar. Você acorda assim todo dia, Fernando? Não mesmo. Na verdade, é justamente o contrário. Eu acordo umas 5 horas da manhã com o Gabriel, que é meu filho de 8 meses, normalmente batendo no meu rosto, porque a mãe dele colocou ele em cima da cama e ele foi lá me acordar.
E é isso, nem todo dia é igual, né? Exato. Mesmo assim, mesmo que um dia você acorde muito disposto, mas assim, o que eu tô querendo te dizer é que os nossos sentidos, geralmente, mas é preciso você acordar cedo, né? Então, assim, aquele sentido, ele não vai estar coerente com o que precisa ser feito. Certo. Então, por exemplo, você sabe que precisa acordar às 5 da manhã, mas os teus sentidos estão dizendo, fica na cama mais um pouquinho, né? Você sabe que precisa se alimentar bem, você sabe que precisa comer, sei lá, aquela dieta que a tua nutricionista passou, mas você não tá afim. Não, hoje eu quero comer uma pizza. Só que aí amanhã também você quer comer um hambúrguer. Aí na outra você quer comer não sei o quê. Aí na outra... Assim, você nunca faz o que precisa ser feito. Você sempre faz o que você quer. Os teus sentidos, se eles te comandam, eles também são um fator para desorganizar a tua mente. Porque você acaba sendo ordenada através do que o teu sentido fala. E aí, se você, por exemplo, não tem nenhum problema você comer um brigadeiro. Na verdade, não tem nenhum problema você comer uma pizza. O problema é você fazer isso todos os dias. O problema é você fazer isso sempre que você entende que quer. Então, assim, os nossos sentidos, eles não podem somente nos guiar. Eles precisam estar à mercê, digamos assim, das nossas vontades e disposições já habituais que já são formadas, inclusive, pela nossa inteligência. Então, por exemplo, certo, eu quero comer qualquer coisa na segunda-feira porque eu tive um dia super estressante, certo? Mas não é exatamente assim que deve acontecer. Não é porque eu tive um dia estressante que eu vou comer o que eu quero. Então, e se amanhã for estressante também? E se quarta for estressante? E se toda semana for estressante? Exatamente. Então, os nossos sentidos, entende? Eles não podem guiar as nossas ações. As nossas vontades de uma forma geral, né? Exato. Então, só que a gente percebe que desde a infância a gente foi sendo guiado dessa forma. Mãe, hoje eu não tô afim de almoçar. Aí a mãe, preocupada com aquele filho, dá para ele um pedaço de biscoito. Aí no outro dia, ele também não se alimenta bem. No outro dia. Então, quantas vezes eu recebo pais no meu consultório que dizem assim, o meu filho não come. Não come nada. Então, todo dia ele come pão seco na hora do almoço. Isso é muito preocupante. Eu digo, olha, certo, essa conta vai chegar na fase adulta. A relação dele com o alimento vai ser extremamente desorganizadora, mentalmente falando. E aí nós temos pessoas que vão chegar no consultório e você percebe que apenas uma cirurgia somente não vai resolver aquele problema. Sem dúvida. Exato, acho que é mais frequente do que o que a gente esperava, né? Mas é muito comum, de fato, chegar pessoas no consultório com essa relação desconstruída com a comida e que por muitas vezes, sim, acaba interpassando aí com a infância. Às vezes a gente, enquanto nutricionista, falando enquanto cirurgião, não consegue identificar porque a gente não tem as artimanhas, né? Ou conhecimento que o profissional da psicólogo tem. Então, às vezes a gente não consegue identificar ali. Eu, por muitas vezes, acabo identificando um pouco do gatilho que leva aquele comportamento, então começo a tentar ele trazer um pouco mais para o processo de conscientização, mas nem sempre a gente consegue ter um trabalho efetivo, né? Por isso, como você falou, por isso que é tão importante a gente ter uma equipe multidisciplinar, porque aí vai cada um ali caminhando na sua lacuna e contribuindo para o sucesso do tratamento. Isso que a Eli falou, eu achei incrível, assim, porque a gente tem que entender que como é construído, né? Isso, como o paciente com a desordem alimentar, um paciente com obesidade, ele teve essa construção, entendeu? E essa parte da relação com o alimento, entendeu? Não é uma coisa que veio do nada, entendeu? Teve essa construção. E uma coisa importante frisar que alguns estalos, vamos dizer assim, alguma mudança quando o paciente chega a ter uma obesidade, há mudanças hormonais, há mudanças de neurotransmissores, há mudança corporal que vai dificultar ele conseguir ter uma relação melhor com os alimentos, né? Até chegar nisso, tem uma mudança, e é bem complexo isso, essa mudança da relação da fome, da saciedade, da vontade de comer, é muito difícil ser controlada realmente, principalmente quando o paciente já tem aquela disposição, uma disposição genética, e a genética tem que ter o estímulo, certo? Tem que ter ativação genética, que é o que a gente fala hoje, e isso vai mudando muito ao longo da vida do paciente.
E na hora que a gente vê que o paciente chega a um ponto que realmente tem uma dificuldade maior de controlar a sua dieta, de controlar a vontade, a sua fome, que precisa de ajuda, que talvez se tivesse tido uma ajuda bem antes, seria até um pouco melhor o tratamento, certo? Mas agora a gente tem que entender, ele tem uma mudança, ele tem mudanças estruturais, tem mudança neurológica, tem mudança fisiológica e biológica, que vai fazer com que ele tenha uma dificuldade maior com obter uma alimentação mais saudável. E a gente precisa dar assistência a esse paciente. Eu achei incrível essa parte de mostrar que isso começa na infância, né? A nossa relação com o alimento é bem difícil. Assim, eu sei agora, eu tô com um filho de 9 meses, que a gente vê, tipo, eu médica, minha esposa é médica, pediatra, e a gente tem nutricionista pediátrica. E a gente vê o quanto é difícil obter aquela dieta certinha. Eu fico imaginando quem não tem assistência, quem não tem esse conhecimento, né? Sim. Como deve ser mais difícil ainda. Sim, exatamente. E uma coisa importante também, né, Carol, aqui é falar sobre a mudança da alimentação que houve ao longo das décadas, né? Sim. Ao longo das décadas houve o processamento dos alimentos, né? O processo de globalização trouxe isso pra gente. Alimento ultraprocessado, alimentos que são mais palatáveis, alimentos que quando o paciente come gera um prazer imediato maior, que gera realmente quase um vício, né? É ruim falar esse termo, né? Vício, porque vício é diferente, mas que causa realmente um vício para aquele alimento, né? Para aquele alimento mais palatáveis, com maior índice de caloria, maior índice glicêmico. E como é que acontece, Carol? Assim, tu vê na parte da nutrição, como é que aconteceu esse processo desse ultraprocessamento dos alimentos que aconteceu ao longo das décadas, dificultando e fazendo com que a gente tenha uma população hoje que mais de 50% tem sobrepeso e mais de 20% tem obesidade. Né? Acho que, sem sombra de dúvidas, Fernando, esse processo de globalização mundial acabou trazendo para a gente algo que poderia ser muito benéfico, mas que, por muitas vezes, a indústria usou ao seu favor e acabou se tornando muito maléfico, né? O crescimento populacional está aí, a gente tem uma demanda maior, né, de produção de alimentos. Então, se existiu a necessidade de se criar alimentos que a gente chama de ultraprocessados e processados. E para que vocês entendam um pouco o que é alimentos ultraprocessados, são aqueles que têm ali um resquício do alimento, né? Tem quase nada. Mas que, em contrapartida, acaba tendo um tempo maior de prateleira, então acaba fazendo com que tenha uma durabilidade maior. Então, com certeza, todo mundo já foi ali no supermercado e já teve contato com algum alimento ultraprocessado, né? Seja ele o refrigerante, seja ele o salgadinho, o biscoito recheado, ou simplesmente a bolacha Maria, como a Eli falou. Todo mundo, em algum momento da vida, teve algum contato aí com alimento ultraprocessado e processado. E um dado que me chamou muita atenção, falando desses dias, eu olhando um pouco dos dados acerca, né, do consumo de alimentos ultraprocessados e processados, é que no ano de 2019 a 2020, que é exatamente esse ano aí de pandemia, né, segundo os dados do IBGE, feito uma pesquisa aí pelo Código do Consumidor, o consumo subiu de 9% para 16%, ou seja, nos anos de pandemia, as pessoas elas passaram a consumir ainda mais alimentos ultraprocessados. E o que me chamou mais a atenção é porque a margem que deu esse dado, a margem de idade que esse dado foi constatado, não era ali em crianças ou em jovens, né? Eram em adultos, entre 45 e 55 anos. Ou seja, eu fiquei, caramba, como assim? E tem outro dado que também me chamou muita atenção, me chamou mais a atenção ainda porque esse é um dado do Nordeste, que aqui no Nordeste, o consumo de alimentos in natura, também nessa margem de 2019 a 2020, caiu de 74% para 62%. Ou seja, no período de pandemia, as pessoas passaram a consumir mais alimentos ultraprocessados do que alimentos in natura. Quando, na verdade, a gente pensava o quê? Que as pessoas estavam em período de pandemia, estava todo mundo buscando ter mais qualidade de vida, buscando adquirir mais saúde. Então, e se bateu muito nessa tecla, né? Da importância acerca da alimentação nesse período. Mas os dados mostram algo completamente contrário, né? E aí, assim... Eu acho que isso também tem muito a ver com o estado mental, né? Sim. Assim, né? A gente percebeu que esses 2 anos de pandemia
a população aumentou muito o índice de depressão, o índice de ansiedade. Exato. E pessoas perdendo familiares, né? Pessoas mudando totalmente sua rotina. E isso acaba levando pro lado da alimentação, né? Sim. Também. As pessoas também mais preocupadas em ter um estoque maior de comidas dentro de casa, né? Falando, acho que teve aquele período ali que realmente tinha muita gente que estava muito assustada. Então, acabava comprando aí mais alimentos ultraprocessados, porque acabava que teriam uma durabilidade maior. Então, acho que tudo isso contribuiu, né? E aí, quando você pergunta qual é a relação dos alimentos ultraprocessados com as desordens da mente, né? Com o surgimento das desordens da mente, porque, assim, existem já inúmeros estudos que falam da correlação dos alimentos ultraprocessados com o surgimento de doenças como diabetes, hipertensão. Porque sabe-se que a grande maioria desses alimentos, eles são acrescidos, né, de açúcar, de conservantes, de gorduras, exatamente para que ele tenha um tempo maior de prateleira. E aí começou a se questionar qual seria essa relação aí, né, dos alimentos ultraprocessados com as desordens da mente. E tem um estudo, Fernando, feito em 2010, ou seja, nem é um estudo tão recente, ou seja, já tem aí 12 anos, né, à frente, ou seja, há 12 anos atrás já começava a se pesquisar mais sobre isso, que fala que a população que consome alimentos ultraprocessados, cerca de 21% delas tem chance maior de desenvolver doenças como depressão e ansiedade, tá? E existe uma correlação direta, né, dessa desordem mental com o intestino. Afinal, né, o nosso intestino, ele é hoje o nosso segundo cérebro, certo? E ali no nosso intestino é produzido uma série de neurotransmissores, né? Acho que o Fernando vai já falar sobre isso, gente. Como é o caso da serotonina e da dopamina, que são alimentos que são neurotransmissores que contribuem para a sensação de bem-estar. E aí, quando a gente começa a consumir ali mais alimentos ultraprocessados ou processados, a gente acaba tendo ali uma desordem da tua microbiota intestinal. Ou seja, esses alimentos, eles desfavorecem a produção de bactérias boas dentro do teu intestino, o que, por sua vez, contribui para essa desordem e contribui para a produção desses neurotransmissores. Daí, quando a gente deixa de produzir esses neurotransmissores lá no nosso intestino, está ligado de forma direta com a sintomatologia da depressão e da ansiedade. Então, assim, a explicação ela é macro. Né? Por que o consumo de ultraprocessados e processados acaba aí impactando, né, no surgimento de depressão ou obesidade? Isso acontece porque ele impacta de forma direta no seu intestino, causa lá o que a gente chama de disbiose, que é exatamente esse desequilíbrio das bactérias boas com as bactérias ruins, e acabam comprometendo aí a produção dos neurotransmissores que te trazem essa sensação de bem-estar. Então... Fernando, e uma coisa interessante que isso que a Carol falou é que, assim, parece que vira um ciclo. Isso. Na verdade, assim, ó, certo, se eu estou mal, aí eu me alimento mal. O fato de me alimentar mal faz com que eu continue mal. Isso. E aí eu permaneço mal e entendo que preciso me alimentar mal porque... Não, eu não estou muito bem, então eu preciso tomar aquele pote de sorvete inteiro. Aí eu me alimento mal novamente e fico mal. Então é um ciclo de desordem. A desordem alimentar que gera uma desordem mental, que gera a desordem alimentar novamente, né? E aí esses hábitos que não conseguem ser bem estabelecidos porque nós estamos sempre à mercê dos nossos sentidos. E porque não conseguimos construir. A gente fica dentro desse ciclo. Fica preso ali, né? E aí, às vezes você está ali buscando uma fuga, porque por muitas vezes os alimentos que são acrescidos em açúcar acabam trazendo esse conforto, né? Isso. Ou esse falso conforto, digamos assim, né? Porque ele tem uma ação parecida com a ação da serotonina. E aí, às vezes, você entra num ciclo que eu chamo de ciclo de autossabotagem. Porque você está ali buscando algo para te melhorar, mas ao mesmo tempo você está destruindo aquilo que você está buscando. Exatamente. Né? Então é o constrói e desconstrói. Exatamente. O que a gente sabe, né, que acontece, principalmente com pacientes que têm o costume de comer esses alimentos mais saborosos, esses alimentos mais palatáveis, ele tem a liberação de um neurotransmissor aumentado, que é a dopamina. A dopamina faz a pessoa buscar prazer, certo? E ela busca prazer o quê? No alimento. Quando ela obtém um alimento, isso gera uma sensação de bem-estar, certo?
E isso faz com que ela realmente se acostume com aquela busca pelo prazer, né? A liberação aumentada de dopamina, que faz ele se alimentar, que faz ele liberar mais endorfina, que vai fazer ele se sentir bem. Só que isso aí vai, tipo, cada vez mais aumentando. Cada vez ele Como vai... se ele aumentasse o teto, né? Isso, Cada vez ele fosse precisando de Isso. mais. Isso. E ele vai estar sempre com aquele nível de dopamina, que é o que faz buscar o prazer tão alta, que ele já busca os alimentos de forma instintiva. Tipo, ele nem pensa, entendeu? Ele nem pensa que talvez ele não precisasse consumir aquelas calorias todas daquele alimento. Mas instintivamente ele já busca, certo? Por isso que é tão importante ter esse trabalho multiprofissional, né? Para a pessoa treinar, perceber esses gatilhos, né? Sim. A pessoa começar a entender o que realmente está acontecendo com o corpo. Porque nenhuma forma a gente está dizendo que o paciente faz porque eu vou comer, porque eu vou ter obesidade, você... Sim. Nenhuma forma a gente está dizendo isso. A gente diz que o paciente é quase instintivo. Quem está falando Isso. que a gente pode treinar Perfeito, isso, né? perfeito. Isso. Fernando, deixa eu pontuar só uma coisa. Isso que você está colocando é muito interessante, porque assim, ó, eu vou fazer duas comparações agora. Você foi muito pontual quando você falou assim, o paciente está ali agindo de forma instintiva. Isso é real. Como ele não desenvolveu isso na infância, por quem deveria ter desenvolvido, né, que são os pais, a gente costuma dizer, a gente que estuda essa questão da infância, a gente fala que os pais, eles agem como intérpretes da realidade e uma vontade auxiliar, né? Quando a gente tem uma árvore que está nascendo, ali que está plantada, que ela está bem novinha, você percebe que às vezes a gente percebe isso muito nos interiores, né? A árvore começa a crescer e é como se ela não tivesse tanta força. Aí, à medida que a ação do vento vem sobre ela, ela vai ficando mais tortinha. torta. Vocês já perceberam? Aí, o que a galera faz, né? Do interior? Coloca lá uma vara, uma estaca, né? Amarra ela para que ela consiga o quê? Ter raízes cada vez mais profundas e o tronco comece a ir na direção que ela deve ir. Não para cima da casa, nem para cima de um muro, né? Então, essa estaca, ela assim, eu coloquei de forma desenhada para que a gente possa entender. Aquela estaca é como se fossem os pais que dissessem, não, você não vai comer doce agora. E tem uma série de explicações, né? Porque, ou você não vai comer muito doce, por conta de que, sei lá, faz mal para isso, faz mal para aquilo outro. Essa estaca, na verdade, ela funciona, o pai e a mãe funcionam interpretando aquela realidade para a criança, interpretando e sendo uma vontade que auxilia aquela criança a chegar onde ela tem que chegar. Na fase adulta, quando o adulto está muito desorganizado dessa forma, essa equipe funciona como essa estaca. Entende? Essa equipe chega para esse adulto que está completamente desorganizado e que está pedindo ajuda. Porque ele chega extremamente sem forças, ele chega extremamente fragilizado no consultório. Ele fala, olha, eu preciso... E isso pré e pós-cirurgia, né? Pré, ele chega assim, eu tô empolgada, eu quero porque essa é a solução da minha vida, né? E pós-cirurgia, quando acontecem alguns fatores que não são milagrosos, né? Com certeza. Ele se desanima. Eu tenho uma paciente que ela brinca, né? Toda vida que eu encontro ela, ela fala assim, eu falo assim, fulaninha, como você tá hoje? Ela fala assim, ainda tô gorda. Ela brinca, como se aquilo fosse uma brincadeira, mas assim, no fundo, ela tá dizendo assim, não foi tão milagroso como eu esperava. Mas ela sabia isso. O médico, a nutricionista, todos nós dizíamos para ela, certo, eu tô falando de um estado, eu tô falando dos teus hábitos, eu tô te perguntando como você tá, como você tem vencido dia após dia esse teu processo. Mas ela ainda precisa que um psicólogo, uma nutricionista, um médico funcione como essa estaca diga para ela ali, para estar norteando, né? Isso, vamos nesse processo. Você precisa olhar para o processo, você precisa se desenvolver a tua constância nesse processo. O estilo de vida saudável é um processo. Você precisa identificar, você precisa formar. Então, é de fato como se você estivesse formando o indivíduo, formando a personalidade dele, formando bons hábitos, né? Nós agimos desse modo. Perto desses pacientes que estão tão fragilizados. Com certeza. Verdade, sem sombra de dúvidas. E às vezes, eu costumo afirmar, né? Eu tô aqui para isso, porque a gente tá aqui realmente para poder dar esse norte, para poder contribuir. Porque, pelo menos para mim, né, que já precisei interpassar por tudo isso, nossa, eu sei o quanto desafiador é.
Não é da noite pro dia, não é estalar de dedos. E nada é milagroso, né? A pessoa tem que entender que é um processo. Exato. Inclusive, uma outra pergunta que eu vou fazer a vocês é que hoje há uma venda de muitas dietas milagrosas, né? Tipo, entre no protocolo do doutor tal, do nutricionista tal, que você vai perder peso, que você vai ter uma vida mais saudável. E a gente vê que talvez não exista, né, dieta milagrosa. Pelo contrário, né, talvez seja até um pouco até mais simples do que a gente imagine, né? Mas esses protocolos dessas dietas milagrosas, o quanto isso pode interferir na saúde mental de um paciente, como você mesmo já falou, um paciente que talvez já chegue um pouco fragilizado, já esteja com a autoestima baixo. Aí entra no protocolo normalmente de uma dieta mais restritiva, uma dieta que talvez gere mais compulsão alimentar, sem trabalhar essa parte da mente, né? Pronto. Pronto, deixa eu te falar. Por que esse tipo de venda funciona? Né? Por que a dieta milagrosa, a dieta rápida, venha para cá e emagreça 10 quilos em uma semana. Emagreça 10 quilos. E o paciente fica lá contando, nossa, já fazem 3 dias, nossa, já fazem 4 dias. E ele nossa, vai na expectativa, né? Nossa, assim, ele me prometeu que em 20 dias eu vou estar com 90 quilos a menos, então... Aí, por que esse tipo de coisa funciona? Na verdade, esse é um processo que vem sido vendido há muito tempo, né? Não só com a alimentação. Presta bem atenção. Tudo o que as pessoas vendem, que alcançam resultados de forma muito rápida, tem completa relação com o nosso cérebro que gosta do menor esforço. Não é verdade? É verdade. O nosso cérebro, ele funciona, ele vai tender, na verdade, tá? Ele vai ter tendências aí sempre para o caminho do menor esforço. Então, se eu falo para você, olha, você pode conseguir determinado resultado, qualquer que seja, tá? Pode ser um resultado intelectual, pode ser um resultado financeiro, pode ser um resultado alimentar, qualquer resultado que seja, que você precisa ir. Aí você vai precisar se sacrificar, você vai precisar se limitar, você vai precisar vencer, que exige sacrifícios. Aí tem isso daqui. E tem uma outra saída. E se você apontar uma saída que vai ter um menor esforço, mesmo que seja 1% de menor esforço, o cérebro vai dizer, aquele dali. E nós estamos sempre nessa sociedade que mostra isso. Então, por exemplo, você não precisa ler determinado livro. Se você assistir um podcast de 2 horas, naquele livro que tem as informações de 200 páginas, dentro de um podcast de 2 horas você vai conseguir aprender tudo. Se você assistir um filme, a trilogia tal, você vai saber o que tem na trilogia do livro. As pessoas estão cada vez mais se movendo para porque é mais fácil, né? Para um ambiente do que é mais fácil. E isso tem relação com o que eu já havia dito para vocês no início, das potências humanas. Na verdade, essa teoria é uma teoria pouco explorada por nós, né? Então, assim, imagina que eles são 3 cavalos, né? O cavalo da inteligência, o cavalo dos sentidos, dos sentidos e dos afetos e o cavalo da vontade. Eles nunca estão para o mesmo objetivo. Se eles caminhassem juntos para o mesmo objetivo, nós teríamos pessoas que de fato topam se sacrificar em prol de um bem comum, pessoas que de fato não escolhessem determinados alimentos porque de fato não vão ter uma vida saudável. Então, a gente tem sempre que observar que essa é uma sociedade que está sempre nos direcionando para o que é mais fácil, para aquilo que vai trazer um resultado mais rápido, mais visível. Assim, está tudo a um clique. Né? Isso é muito comum para a gente hoje. Tudo está a um clique. E isso acaba com o ser humano. Isso é fator primordial para ansiedade, depressão, comportamentos obsessivos, compulsivos, porque eles observam que eles não conseguem. Mas tem uma pessoa que diz que conseguiu. Né? Por que eu não estou conseguindo? E acaba tendo um parâmetro ali e acaba trazendo essa frustração para ele. Né? Exato. E aí um processo completamente desorganizador, uma baixa autoestima, né? Uma tristeza, uma depressão. De onde surge isso? E aí são processos que a gente observa. Estão sendo desenvolvidos durante toda a vida adulta e chega na fase adulta, tem um boom e quando vai para o tratamento, tanto que tem gente que chega no consultório e diz assim, ó, eu preciso fazer uma cirurgia
e eu preciso do teu Laudo. aval, né? Do O teu laudo. laudo. Uhum. Em quanto tempo eu preciso ficar aqui contigo? Aí eu olho assim, certo. Também não tem entendido o processo, né? Não tem entendido o objetivo realmente daquilo, né? Sim. Exatamente. Então as pessoas acreditam que eu vou olhar e vou dizer, 4 sessões, 10 sessões, 15 sessões. Não, tranquilo. Em 15 sessões eu resolvo o teu problema. Eu resolvo o teu problema. Né? Assim, em quantas sessões a senhora acha que a senhora resolve o meu problema? Bom, eu exatamente vou te apontar. Com certeza eu vou te apontar o caminho. Com certeza eu vou te orientar dentro desse processo. Com certeza a tua vida vai mudar. Isso é uma coisa que eu não tenho dúvida. Uma pessoa que começa um processo terapêutico, uma pessoa que começa um processo, né, de nova construção a respeito disso, eu não tenho dúvida de que ela só não muda se ela não realmente não quiser. Mas o olhar dela sobre aquilo vai mudar. Isso eu tenho certeza. Mas assim, em quanto tempo, eu realmente não sei. Tem que ser individualizado, né? Até porque nós somos indivíduos, cada um diferente do outro, né? Então não tem como nortear. Cada um tem seu processo. E por isso, Eli e Carol, é tão importante o acompanhamento dos pacientes, né? Não só no pré, né? Talvez o pós seja até mais importante ainda, né? Então, todos os pacientes que vai passar por uma mudança, né? Por uma mudança de estilo de vida, uma mudança de composição corporal até, né? É necessário que tenha um acompanhamento. Sim, né? até porque isso vai impactar na forma que ele se enxerga, na forma que ele vê o mundo, na forma que ele se comporta. Tem uma imagem ali que vai ser reconfigurada, digamos assim, né? E é justamente, essa justamente a pergunta que eu ia fazer para Eli. Por que esse paciente deve ir, entendeu? Deve continuar indo para o psicólogo, deve continuar tendo essa preocupação e não ficando só naquele imediatismo da operei, ou estou usando medicamento, pronto, isso é o suficiente. A gente sabe que não é. É tanto que a obesidade é multifatorial. Né? Se fosse um ponto, operava, estava resolvido, né? Não é uma cirurgia de apendicite que a gente tira o apêndice, resolve vesícula. E tá tudo certo. E tá tudo certo. É muito mais complexo, né? Exatamente. Porque é muito mais complexo do que muita gente imagina, né? Isso. Principalmente porque o comer, né, essa relação do paciente com o adulto, ela não está de fato cumprindo a função que ela deveria comer. Se aquele paciente está no meu consultório, eu sei que a relação dele com o alimento não está sendo, de certo modo, cumprida na função que deveria estar, né, como alimento que vai me nutrir, alimento que sacia uma fome, alimento material que entra num corpo material e sacia algo. O alimento não é só algo material, existe algo que perpassa, que é uma vontade de comer, que essa vontade de comer não é material. É muito mais afetiva, né? É imaterial, assim. Porque assim, nossa, eu tô com fome hoje, mas aí tu me diz assim, aqui em casa tem uma macarronada. Aí eu digo, não é isso. Como assim? Tô com fome de hambúrguer. São as fomes específicas, né? Como assim? Eu tô com fome de hambúrguer. Isso não tem a ver com fome. Isso tem a ver com vontade de comer. Né? E aí eu preciso identificar. Será que depois que eu como um hambúrguer, aquela vontade passa? Porque tem pessoas que às vezes dizem assim, não era isso. Não, acho que não era esse hambúrguer. Não passou minha vontade ainda. Não acho que eu preciso isso, de uma sobremesa. E eu acho incrível quando o paciente percebe isso. Depois da cirurgia, falando aqui especificamente da minha área, da cirurgia bariátrica, o paciente realmente sente menos fome física. Há alterações hormonais, há alterações estruturais, anatômicas, que o paciente vai sentir fisicamente menos fome. E alguns realmente conseguem identificar. Doutor, eu não tenho fome, mas tenho vontade de comer. Aí, com essa vontade de comer, eu consigo. Não preciso comer, eu consigo me segurar. E outros não, outros criam uma dependência. Então, vai tipo, mesmo não tendo a fome física, essa fome psicológica que ainda permanece, se não for trabalhado o lado psicológico do paciente, ela permanece. E a gente vê que o paciente acaba criando um sofrimento para ele. E uma coisa importante aqui, na hora que a gente opera o paciente, tá usando um medicamento, o paladar muda. O paciente que estava lá, como eu falei, que tá lá a cabeça com muitas dopamina, buscando prazer, vai comer o alimento e não vai sentir o mesmo prazer. Perfeito. Porque mudou o prazer. O paladar mudou.
Muda muito. O físico muda. O físico muda. Mas a memória afetiva Isso, não muda. não muda. Por isso que ele ainda tem vontade. Isso, Porque e por isso que depois que ele come, ele diz, não era isso. isso, Porque ele não consegue recordar aquilo que ele sentia antigamente. isso. Uhum. Então, respondendo a tua pergunta, Fernando, por isso se faz necessário esse paciente estar em tratamento. Porque hábitos vão precisar mudar. Um paciente que só se baseia na relação com o alimento através da memória, ele vai se desorganizar durante esse processo, entende? A gente não pode se relacionar com o mundo só a partir das memórias. Tem gente que vive uma completa desorganização mental porque se relaciona através das memórias. Pessoas que estão extremamente traumatizadas com alguns alimentos porque tem uma memória ruim, né? Eu tenho uma paciente que ela não consegue comer abacate. Ela tem uma péssima relação, uma memória. Bastou um imprint ali. Que ela não comeu o abacate. Ela viu uma pessoa fazendo uma comparação de um abacate com determinada sujeira e aquilo dali para ela foi suficiente, pelo menos é o que ela relata. Até agora eu não identifiquei outro fator, mas aquilo que ela relata, uma memória foi suficiente para romper dentro dela qualquer aproximação com aquele alimento. Então, assim, você já percebe que tem ali uma desordem. Poxa, uma pessoa que não dá um passo para experimentar o abacate, das diversas possibilidades que ele pode, né, nos proporcionar, um alimento tão rico. Né? Então, assim, nem se permite tentar, ali, né? Não se permite tentar. Então, esse paciente precisa estar. Né? Um paciente pré, ok. E um paciente pós, ele vai ter essas inúmeras alterações. O paladar dele vai mudar, as memórias ali estão presentes ainda, ele continua tendo o mesmo grupo de amigos, ele continua estando no mesmo ambiente, ele continua com as mesmas, digamos, as mesmas frustrações, ele continua com o mesmo fator financeiro, mas na cabeça dele, tudo vai mudar depois dessa cirurgia. Tudo. Então, ele precisa estar em acompanhamento. Para ele entender que, ok, muitas coisas irão mudar, mas talvez o teu ambiente permaneça o mesmo, se os teus hábitos continuarem. Né? É tanto que tem pessoas que voltam a ganhar peso, né? E um medo frequente dos pacientes, que tem até um certo sentido, talvez, é a mudança de vícios, né? Tipo, o paciente buscava, tinha prazer com aquele alimento mais palatável e agora não vai obter esse prazer e vai para outro canto, né? Vai para o álcool, vai para alguma outra atividade que gere esse prazer. Isso tem até um certo sentido neurológico, entendeu? Como eu falei, né? O aumento de dopamina. Mas é uma coisa que não tem essa relação direta, né? Não existe esse tipo, não necessariamente vai ter trocas de vícios, né? Até porque são mecanismos um pouco diferentes. E como a gente pode trabalhar nisso, Eli, assim, como quando um paciente fala sobre isso comigo, como eu posso deixar ele mais tranquilo em relação a isso? Eu acho que tem uma coisa, Fernando, que às vezes é importante a gente pontuar, porque tem gente que, quando faz a cirurgia, imagina que nunca mais vai poder comer determinadas coisas. Isso, e não é pelo contrário. E às vezes acaba se sujeitando àquele martírio ali da restrição, que por muitas vezes leva a uma outra compulsão, como é o caso do álcool. Né? E tem paciente que de fato não sabe lidar. No caso do álcool, fisiologicamente, o líquido ele desce melhor. Então, acaba que os pacientes às vezes acabam fazendo essa troca, digamos assim, das 6 fatias de pizza que levava ele a ter prazer, que levava a produção de dopamina, por uma rodada de cerveja, vinho, com uma frequência muito maior, porque acaba que para ele é muito mais fácil deglutir, né? E aí a gente sabe que existe um impacto emocional aí por trás disso, existe uma explicação por trás disso, né? Sabe o que a gente vai precisar fazer com esse paciente de forma muito clara? Lembra que eu falei para vocês sobre a inteligência hierarquizar conceitos universais? Tá? Quando chega um paciente no nosso consultório e ele está desorganizado hierarquicamente com os seus conceitos universais, a gente vai precisar mostrar para ele outros tipos de compensações. Não só mostrar, ele vai precisar identificar essas compensações. Eu lembro que quando eu comecei há algum tempo atrás, eu entendi que eu precisava mudar alguns hábitos de vida, né? Eu fui a um médico e eu fui fazer aqueles exames, aqueles rastreios clínicos que a gente precisa fazer, né? Que o médico aquele check-up ali, né? Que ele pede aquele rastreio, que são inúmeros exames e tudo. E eu vi que as minhas taxas... Eu nem tinha filho ainda, né? Mas eu vi que as minhas taxas estavam todas alteradas.
eu lembro que aquilo dali mexeu muito comigo. Eu falei, nossa, eu sou jovem, eu não trabalho, eu só faço faculdade e como eu estou tão mal. Assim, eu não estava a ponto de morrer, não era isso, mas eu estava desorganizada fisicamente. Eu comecei um processo de dieta, né? Comecei a me alimentar melhor, comecei a, enfim, consumir menos aquilo que eu consumia. Eu comecei a comer mais o que eu gostava menos e comecei a comer menos o que eu gostava mais. Isso já foi um primeiro passo que eu tive que dar, né? Sim. E tem uma questão muito poderosa nisso, de você comer mais o que você gosta menos e comer menos o que você gosta mais. Isso te fortalece mentalmente. E as pessoas não sabem disso, né? Quando eu como mais o que eu gosto menos, eu me torno mais forte. E a fortaleza impacta diretamente em como eu me percebo, em como eu inclusive, vou conquistar outras coisas. Isso vai gerando dentro de nós uma compensação interna que o alimento para de ter tanta força. É uma compensação interna. Eu lembro que quando eu conseguia me exercitar, às vezes o meu horário de me exercitar era, acho que era 5:30 da manhã, né? Mas quando eu não conseguia ir 5:30 da manhã, que eu ia no intervalo de uma aula e outra eu conseguia à tarde, eu lembro que eu olhava e dizia assim, ó, nossa, esse dia eu venci também. Eu comecei a trocar, sabe? Assim, não, é como se eu não encontrasse mais compensações em determinados alimentos. Eu comecei a hierarquizar melhor. Não, agora as minhas compensações vêm em, por exemplo, me alimentar bem, em estar com esse hábito de assim, começou a encontrar prazer em outras coisas, exatamente, né? É exatamente isso que a gente fala. Então, esse paciente, ele precisa começar a mudar essa forma de ver, né? Essa hierarquia que está desorganizada na mente dele vai precisar de um processo, de um ensino, de uma orientação. É de fato uma educação. É um processo educativo. Exato. Se esse paciente olha para mim e diz assim, em quanto tempo eu tenho que ficar aqui? Eu sei que ele não está interessado em se educar novamente. Eu sei que ele quer uma solução rápida. Né? Quando o paciente olha para mim e diz, olha, eu não estou satisfeito com a minha relação com a comida, com a minha relação com os hábitos de exercício físico, eu sei que ele quer mudar. Eu sei que ele quer olhar para aquela compensação e dizer, não, eu preciso de uma compensação de fato que vai valer a pena, e não uma compensação externa, que não vai saciar o que eu preciso que ela sacie. Acho que esse exemplo da compensação externa é aquilo que a gente falou lá no início, né, do alimento ultraprocessado. Que às vezes você acaba ali entrando naquela lei da compensação de que, nossa, já trabalhei tanto hoje, acho que eu mereço chegar em casa, sentar ali no sofá, pegar um pote de sorvete e assistir o Netflix. Né? E aí acaba entrando naquele ciclo repetitivo e que acaba sendo destrutivo também. Exato. Você para de olhar para o que de fato importa. Nossa, eu trabalhei tanto hoje e como eu estou mais forte no final do dia. O que o alimento tem a ver com isso? Pois é. Mas a gente acaba trazendo uma desorganização tão grande para esse alimento, trazendo para ele uma responsabilidade, coitado, não é dele. Né? O alimento sai da função que ele deveria ter e ele entra em outras funções. Assim. Ele nem tem culpa, né? Não tem culpa. E eu acho incrível a gente ficar aberto, né, pro paciente. A gente de forma nenhuma quer julgar, assim, o paciente não consegue, tipo, ele não faz aquilo porque ele não quer. A gente quer ajudar ele a querer. Isso. A gente quer ajudar ele através de mecanismo, junto com a cirurgia, que vai dar parte biológica, vamos dizer assim, fisiológica, para alguns pacientes que realmente pode ser necessário. Sim. Mas com esse treinamento, com essa nova relação que ele deve ter com o alimento, né? A gente quer ensinar ele a querer querer. Isso, né? Porque a gente falando, tem vezes que eu falando com os pacientes, que eu fico me sentindo meio duro, porque eu entendo da fisiologia da obesidade. Sim. Eu sei que para eles é mais difícil. Sim. Em nenhum momento ele não tá dizendo que não é difícil. Pelo contrário, ele tá dizendo que é difícil, mas você tem que querer. E ele querer, a gente vai ajudar. Como falo, né? Ajudar ele a querer. Isso. É o que eu sempre falo na clínica, assim. Eu quero que você queira. Só que ele ainda não quer, entenda. Ele está posicionado ali, assim, dizendo assim, eu quero querer, mas eu não sei como querer. Eu não sei como agir. Eu não sei exatamente o que é que eu devo fazer. Por isso que os profissionais entram.
como uma estaca, de fato, Com que vão certeza. auxiliar ele nesse processo. A gente vai desenvolver em ti a importância disso. E você vai ordenar novamente a tua inteligência para você querer. Sem Nós dúvida. somos os coadjuvantes e facilitadores desse Isso, processo, né? exatamente. Literalmente. Carol e ele, a gente já passou muito do tempo aqui, já tá quase o dobro também o que a gente planejou para o episódio. Eu queria que você deixasse um recado final para os nossos pacientes, para os pacientes que estão nesse processo de querer ajuda, que precisam disso, o que é que pode ser feito, também como é que encontram vocês, né, nas redes sociais. E aí, Carol, como é que a gente faz? Bom, vamos lá. Se você quiser me seguir aí na minha rede social, tá? Clica aí no Instagram, @CarolinaLuzSV, certo? Quero dizer que eu sei que interpassar esse processo, seja de compulsão, seja de obesidade, seja de desordem da mente junto com a alimentação, tanto quanto desafiador, porque eu já precisei enfrentar todos eles. Mas sei também que existe controle sobre eles. Então, eu me coloco à disposição para ser um facilitador, para ser uma estaca, né? Aí no meio do teu processo. Eu sei que existem desafios, mas eu sei que também que juntos a gente consegue somar forças e fazer e construir uma caminhada muito melhor. A gente consegue reconfigurar ela, né? E trazer uma roupagem aí que pode trazer inúmeros benefícios, tá bom? E obrigado, né? Obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, né? Contribuindo. De mais uma vez contribuir. Eu espero que a gente tenha falado de uma forma assertiva e, sobretudo, humana. Porque eu sei que quando a gente fala de alimentação, de comportamento, de emoção, eu sei que por muitas vezes mexe ali com algo que às vezes a gente nem quer mexer, né? Mas eu espero que a gente tenha contribuído aí de alguma forma. Agora tá contigo ali. Tá. O meu Instagram é eligianearagão.psi, tá? Então, se você quiser me seguir, falar comigo, pedir ajuda sobre alguma orientação nesse quesito da tua relação com o alimento, pode me procurar também. Lá tem também o telefone da minha secretária, lá tem um link, né? E ele abre diretamente no contato dela. Mas realmente o nosso intuito com esse tipo de conversa não é realmente para te trazer nenhum julgamento, como o Fernando colocou, né? Não é para trazer culpa para o paciente, não é para trazer também uma culpa e uma responsabilização para terceiros, né? Eu sou assim porque tá vendo, minha mãe não é isso, tá? Exatamente, não é isso. É para te fazer estar atenta a uma relação que pode estar e que talvez esteja te maltratando, para uma relação que esteja desgastando a tua relação com o teu trabalho, desgastando a tua relação com o teu marido, desgastando a tua relação com a tua esposa, com os teus filhos. Então, esse é um processo incrível. E que se você vai começar um processo desse, você vai começar para desenvolver novos hábitos, desenvolver uma nova vida, um novo entendimento sobre si, um novo entendimento sobre a tua relação com qualquer coisa que não vai te deixar desorganizada, desordenada, né? E pode contar comigo nesse processo. Eu estou à disposição. E Fernando, Carol, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. E estou à disposição para outros episódios. Com outros certeza. Episódios de algumas A gente já percebeu que com certeza tem que ter vários episódios, né? Desse mesmo tema. A gente tem muito assunto para falar. Foi. E é isso aí, pessoal. Aproveitem para seguir no Instagram, @uma questão de saúde. Se inscreve no canal do YouTube e permaneça aqui com a gente que vai ter vários outros episódios com temas super interessantes relacionados à obesidade, à qualidade de vida e a uma vida mais saudável. Até lá!